Nessa aula, vamos aplicar os conceitos que aprendemos de macro, com o intuito final de atualizar automaticamente os nossos dados, tá? Ou seja, a gente vai simplesmente clicar nesse botão e todos os dados das nossas planilhas serão atualizados. Então vamos entender como faremos isso. Bom, e nada melhor para entender como funcionará essa atualização de dados do que alterarmos a primeira vez antes de gravar macro. Então, antes de gravar, vamos entender como será feito. Primeiramente, eu vou baixar a planilha atualizada. Depois, irei para a pasta que está o projeto e colocarei nessa pasta com o nome anterior, tá? Pronto. Aqui a planilha está atualizada. E agora que já atualizamos o arquivo, vamos atualizar as nossas tabelas. E para fazer isso, vamos fazer da seguinte forma. Vamos entrar nas tabelas principais ou simplesmente vamos vir em dados, conexões e consultas e clicar em atualizar tudo. E como você consegue ver aqui embaixo, já está sendo tudo atualizado, todas as consultas e conexões. Ou seja, nós não precisaremos atualizar aquela tabela de FIIs e a tabela de ações que baixamos agora também já foi atualizada. Como você está vendo, executando consulta em segundo plano, é a atualização da nossa tabela de fundos imobiliários. Pronto, como você já viu lá embaixo, os nossos dados foram atualizados. Depois disso, precisaremos agora somente atualizar as tabelas dinâmicas. Então, olha o que faremos. Vamos entrar nas tabelas dinâmicas, clicar com o botão direito e atualizar. Ou simplesmente, olha o que a gente pode fazer. A gente pode vir em análise de tabela dinâmica, vir na opção de atualizar e atualizar tudo. Então, todas as tabelas dinâmicas presentes nessa planilha foram atualizadas. Faremos o mesmo para as tabelas dinâmicas de fundos imobiliários. Clicaremos análise de tabela dinâmica e atualizar tudo. Automaticamente já foi atualizado todos os dados da nossa tabela dinâmica de fundos imobiliários. E pronto. É isso que teremos que fazer. Mas agora que já atualizamos todos os nossos dados, eu vou te mostrar agora o maior problema que teremos quando formos atualizar os dados. E esse problema eu descobri previamente quando estava montando o projeto. Olha só, eu vou lá na nossa tabela de ações e olha só o que aconteceu. Você está vendo que o setor e o preço que era buscado de forma automática não está mais sendo buscado. Por quê? Porque olha a nossa primeira coluna como é que está. O que antes era o tipo de ação, agora voltou ao normal ao atualizar a planilha. Então, isso é um problema que precisaremos solucionar. E por ser esse problema o mais difícil, vamos começar criando uma macro para atualizar essas ações e pensar em uma forma de como vamos criar essa coluna desse tipo de dado de ações. Eu vou te mostrar agora o que acontece quando tentamos fazer a macro diretamente. Vamos começar a gravar a macro e chamaremos ela de atualizar dados ações. Então vamos colocar atualizar dados ações. Pronto, com isso feito, o primeiro passo que eu quero fazer é entrar nessa planilha, ou seja, eu quero a referência absoluta da planilha. Depois disso, a gente vai clicar em uma célula dentro da nossa planilha, de tal forma que a gente consiga abrir o design da tabela. Então, a gente vai vir em design e atualizar. Com os nossos dados atualizados, vamos selecionar essa nossa coluna A, clicando nela, vir em dados e colocar ações. Depois, a gente vai ter que esperar um tempo para converter o nosso dado em ação. E, bom, aparentemente, se formos analisar no canto direito, tudo voltou a funcionar normalmente. Então, agora vamos parar a nossa macro. Aparentemente, funcionou, né? Então, agora, vamos atualizar o nosso dado. Olha só. Atualizando, nós perdemos novamente o nosso dado, né? Vamos agora executar a nossa macro. Vamos vir em macro e executar. Olha só o que acontece. Ele vai colocar o nosso dado, vai converter, e pela atualização da tabela ser rápida, funcionou. Mas se tivéssemos colocado atualizar tudo para ele atualizar tanto essa tabela, essa conexão, quanto a de fundo imobiliário, não ia funcionar. Mas nesse caso, como funcionou, não vamos precisar alterar nossa macro. Ou seja, a macro de atualizar a tabela de ações está funcionando perfeitamente. Com isso, finalizamos a nossa macro mais difícil para atualizar os dados. E agora vamos atualizar os nossos dados restantes. E no fim dessa aula, nós vamos unir as duas macros já criadas. Então fica tranquilo que essa aula será bem simples. Primeiramente, vamos dar continuidade ao salvamento das macros.
Já atualizamos os dados da tabela de ações. Vamos agora atualizar os dados da tabela de fundos imobiliários. Então, olha o que vamos fazer. Vamos começar o salvamento de uma nova macro e colocar o nome de atualizar dados fundos imobiliários. E agora vamos iniciar o salvamento da nossa macro. Primeiramente, eu vou procurar a nossa tabela de fundos imobiliários. Vindo nessa tabela, vamos clicar no menu de design da tabela e clicaremos agora em atualizar tudo. Agora vamos esperar atualizar os dados para parar a gravação da nossa macro, beleza? Pronto, como você consegue ver, aqui embaixo já parou a atualização. Ou seja, os nossos dados realmente foram atualizados. Pronto, e agora vamos parar essa macro e a gente já tem as duas tabelas atualizadas, tanto as de fundo imobiliário quanto as de ações. Para finalizar, a gente tem mais duas planilhas para atualizar, que são as duas tabelas dinâmicas, tanto de fundo imobiliário quanto de ações. Então, antes de gravar a macro, eu só vou alterar a posição das nossas planilhas para ficar mais simples. Ou seja, aqui a gente tem a tabela dinâmica de fundos imobiliários e aqui as de ações. Com isso, vamos gravar a nossa última macro. Vamos salvar e aqui eu vou colocar atualizar tabelas dinâmicas. Pronto, agora eu vou começar e olha o que a gente vai fazer. A gente vai clicar em qualquer tabela dinâmica, vir em análise de tabela dinâmica e atualizar tudo. E quando a gente pressionar atualizar tudo, todas essas tabelas dinâmicas de fundos imobiliários estão sendo atualizadas automaticamente. Depois que a gente clicar e finalizar, a gente vai clicar agora em tabela de ações, clicar com o botão direito e atualizar. Mas se a gente fizesse isso, só seria atualizado essa tabela dinâmica. Como a gente quer que todas sejam atualizadas, vamos vir no menu de análise de tabela dinâmica e clicar em atualizar tudo. Com isso, vai ser atualizados os nossos dados. Como a gente não alterou a nossa tabela atual, os nossos dados não foram modificados das ações, mas os dos fundos imobiliários com certeza foram. Então agora a gente vai parar a nossa macro. E agora vamos fazer a parte mais complexa dessa aula, que será unir todas as nossas macros. Mas fica tranquilo que aqui não tem muito segredo, tá? E olha só como faremos essa união. Primeiramente, vamos abrir o editor do Visual Basic. Então vamos vir em Desenvolvedor e Visual Basic. Pronto, aqui nesse menu à esquerda, a gente vai descer e procurar essa pasta de módulos. E nesses módulos é onde serão salvos as nossas macros. Caso você queira organizar, você pode colocar todas elas em um só módulo, mas isso não vai influenciar em nada, tá? Como você pode ver, a gente tem diversos códigos em cada um desses módulos. E olha só como a gente vai fazer. Para ficar mais simples, vamos pegar as nossas três macros. Aqui a gente tem atualizar dados de fundos imobiliários e atualizar tabelas dinâmicas. Só está faltando aqui atualizar os nossos dados de ações. Então vamos procurar onde está ela. Aqui, ó, atualizar dados de ações. Então olha o que a gente vai fazer. A gente vai copiar tudo, começando desse end sub até esse sub inicial. Depois Ctrl X, ir para o módulo 3 e Ctrl V. Beleza? Pronto. E agora o que a gente vai fazer é unir todos esses códigos. Mas olha só. Primeiramente, eu vou ter que criar uma nova macro. E vamos aprender o que é uma macro detalhadamente num próximo projeto e aprender a criar ela. Mas agora eu simplesmente vou criar e você não precisa entender muito o que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar um sub, que é a forma de criar essa macro, e vou colocar o nome. Atualizar dados gerais. Depois vou colocar um parêntese abrindo e fechando, porque essa é a sintaxe, e pressionar Enter. Quando eu fizer isso, automaticamente já vai ser criado a finalização dela. E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar todos esses nossos códigos dentro dessa macro de atualizar dados gerais. Então vamos começar. Primeiramente, eu vou atualizar os dados da tabela de fundos imobiliários, depois das tabelas dinâmicas de ações. E aqui está faltando um negócio, tá? Olha só, eu vou colocar para não precisar regravar a macro, mas se você não tiver experiência, você regravaria nesse caso. Aqui eu esqueci de selecionar anteriormente qual é a planilha que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu estou atualizando a planilha, esse refresh all, a planilha atual, ou seja, eu estou atualizando os dados da minha planilha atual, sendo que eu não sei qual é essa planilha, pode ser qualquer uma delas. Então, olha só o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou ter que selecionar qual vai ser aquela planilha. Para isso, eu vou pegar esse código, Ctrl+C, e colocar anteriormente. Aí aqui, eu vou atualizar
a tabela dinâmica. E qual é a tabela dinâmica, Rafael? A tabela dinâmica está aqui, ó, tabela dinâmica fundos imobiliários. Então, vamos colocar exatamente esse nome aqui. Tabela dinâmicas fundos imobiliários. E agora, olha só como vai funcionar. Ele vai selecionar a tabela dinâmica e vai atualizar os dados daquela planilha atual, que nesse caso, tabela dinâmica. Depois, vamos selecionar a tabela dinâmica de ações e vamos atualizar os dados das tabelas dinâmicas das ações. Agora, a gente vai ter que atualizar a nossa planilha de ações, a nossa tabela de ações. E para fazer isso, precisamos atualizar ela antes das tabelas dinâmicas. Então, a gente vai abrir o espaço e vamos copiar todo esse nosso código aqui. Então, olha o que podemos fazer, se você preferir. Vamos colocar um comentário aqui. E esse comentário, ele não vai alterar em nada do seu código. É só uma forma de dividir e de colocar algumas informações extras. Por exemplo, eu vou botar um comentário e vou colocar. Como você pode ver, fica na cor verde para sinalizar que aquilo é um comentário e não vai influenciar em nada no teu código. Depois, coloco aspas simples e vou fechar. Só para representar que isso daqui é a nossa atualização somente da tabela de ações. Aqui vai ser a tabela de fundos imobiliários. E por último, vamos colocar aqui que é das tabelas dinâmicas. Beleza? Pronto. Com isso, agora vamos testar se essa nossa máquina está funcionando. Então, primeiramente, eu vou salvar. Agora, antes de testar, vamos alterar só alguns detalhes. Primeiramente, esse ActiveWindow.scrollColumn foi salvo, pois antes de eu terminar a nossa macro, eu fiquei alterando qual era a coluna atual que eu estava mexendo com o scroll do mouse. Por isso, eu vou pegar todos esses scroll columns e excluir. E além disso, como a atualização da nossa tabela de ações é mais complicada que a atualização de tabelas de fundos imobiliários, eu vou trazer essa atualização da tabela de ações antes das de fundos imobiliários. Tudo bem? Depois disso, só organizar o nosso código. E agora vamos testar geral. Vamos primeiramente salvar. Agora vamos fechar o editor. E vamos agora para a nossa planilha. Vamos escolher aqui, por exemplo, a planilha de menu. E aqui vamos vir em macro e atualizar dados gerais. E agora é executar. Então, todo aquele nosso código está sendo rodado automaticamente pelo Excel. Como você consegue ver aqui embaixo, está sendo atualizado o nosso dado. Agora foi colocado o tipo de ação. Depois, como a gente viu, depois da tabela de ações, nós vamos para a tabela de fundos imobiliários. Depois da tabela de fundos imobiliários, nós vamos atualizar as duas tabelas de ações. E agora a nossa macro está finalizada. Pronto. E agora todo esse processo de atualização de dados, que seria feito manual, foi feito com uma macro de forma 100% automática. Bastando clicar em um botão que nós vamos adicionar a macro. E nesse caso, como nossa macro é um pouco demorada, você pode até colocar para atualizar e tomar um cafezinho se você quiser, que a macro vai fazer o resto do teu trabalho. Bom, então finalizamos as nossas conversas sobre macro. E mais uma vez eu te aconselho, sempre que tiver um trabalho muito repetitivo, tenta aplicar essa ferramenta que ela pode te poupar muito tempo. Mas calma que no próximo projeto vamos entender como otimizar processos quando aprendermos a programar com VBA. E até esse código aqui da macro nós conseguiríamos entender. Bom, agora, para finalizar, uma última coisa que eu farei é vir no nosso menu de dados, clicar nesse botão atualizar dados com o botão direito do mouse e atribuir macro. Aqui eu vou atribuir dados gerais. E agora, toda vez que eu clicar, será atualizado automaticamente os meus dados. Pronto.